Fala pessoal, tudo bem com todos que estão nos acompanhando nas redes sociais da Nipur? Falamos aqui diretamente da Expert 2024, maior feira de investimentos do mundo, stand aqui da Nipur Finance, e hoje conosco o Dante Preti, nosso sales aí da área da XP Previdência, vai falar um pouquinho conosco e trazer o papo do dia de hoje. Dante, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui no nosso stand. Fala para nós um pouquinho sobre a área de Previdência, como é que está sendo a feira aí para a gente poder startar nosso papo. Maravilha, Renan. Pessoal, um prazer a todos. Eu estou na XP há mais ou menos 6 anos, cuidando sempre dessa parte de distribuição de previdência na rede B2B. O Nipur é um escritório que é um querido nosso. Vocês estão com os melhores assessores da rede, tá? Então é um prazer estar aqui com o Renan. Cara, Renan, acho que assim, tem sido 3 dias muito engrandecedores. Pudemos ter muito contato com vocês, né, que são os nossos principais clientes, e também com alguns clientes finais, para falar desse nosso universo, que é o universo de previdência privada. Boa. E falando estrategicamente para o cliente, Dante, o que a Previdência tem de olhar estratégico para quem quer começar a investir? Boa, maravilha. Gente, eu vou tentar trazer isso aqui para o português, tá? A Previdência, ela é basicamente um fundo de investimento comum, tá? Que ela tem algumas vantagens fiscais, tributárias e sucessórias. Vou fazer aqui um paralelo de Previdência com o fundo comum, tá? Boa. O fundo de investimento comum, gente, você pode escolher um fundo de renda fixa para sua reserva de emergência, um fundo multimercado, tem um pouquinho mais de risco, um fundo de ações, um fundo internacional, N tipos de estratégia de acordo com o seu perfil de risco. Você pode sair e entrar quando você quiser e basicamente, gente, a Previdência é a mesma coisa, tá? Você pode escolher hoje em dia uma Previdência que é de renda fixa, uma Previdência que é de multimercado, uma Previdência que é de ações, igualzinho o fundo comum. Mas aí, Dante, qual que é a diferença da Previdência para um multimercado, para um fundo de investimento? Por que eu teria uma Previdência ao invés de um fundo ou os dois? Sempre importante dizer, Tayana, que eu teria os dois na minha carteira, com certeza que tem. Boa. Tá? A Previdência, gente, a primeira grande vantagem dela, em relação aos fundos comuns, é que ela não tem algo chamado que é o Come Cotas. Pessoal, Come Cotas, trazendo novamente para o português, basicamente é o seguinte, ele é uma maneira que o governo achou de cobrar imposto da gente antes do momento devido, né? Então assim, se você tem seu recurso num fundo de investimento de renda fixa, em maio e novembro, o governo ele cobra 15% da rentabilidade do seu fundo, ele adianta essa cobrança de imposto mesmo antes da incidência do seu resgate. A Previdência, pessoal, ela não tem esse come cotas. Beleza, dito isso, a primeira grande vantagem da Previdência é que ela não tem come cotas. Segunda grande vantagem da Previdência, Renan, é o seguinte, normalmente quando a gente escolhe uma Previdência, a gente escolhe uma tabela de imposto de renda regressiva. Está mudando um pouquinho, depois a gente pode entrar mais em méritos em outros bate-papos, mas você vai escolher uma tabela regressiva. Qual que é o ponto, pessoal? A Previdência, depois de 10 anos que você fez seu aporte, ela chega no imposto de renda de 10%. Mas aí você me pergunta, Dante, a Previdência só vale para um horizonte de 10 anos? 10 anos por causa do imposto? Por causa do imposto? Não. Lembra que eu falei que a Previdência não tem come cotas? Então é o seguinte, se eu tivesse 200 mil reais agora, eu falasse assim para o Renan, Renan, quero investir meu recurso em fundos de investimento. Renan me perguntaria, Dante, qual que é o seu horizonte de investimento? Eu falasse assim, Renan, 100 mil reais eu quero investir para um horizonte de investimento de 6 anos. 100 mil reais eu quero investir para um horizonte de investimento acima de 6. O correto seria o Renan falar para mim, Dante, investe 100 mil reais no fundo de investimento comum e 100 mil reais investe na Previdência. Por quê? Depois de 6 anos, o imposto da Previdência, gente, ela está em 20%, do fundo já estaria em 15%, mas pelo fato da Previdência ela não ter incidência de come cotas, 6 anos é o break-even que ela costuma dar em relação aos fundos de investimento comum. Então, gente, tem que ter os dois em carteira. Beleza. Isso seria, tá, a vantagem tributária, beleza? Uma outra vantagem que a gente tem muito forte da Previdência é o seguinte, a Previdência ela te dá uma eficiência fiscal. Qual que é a eficiência fiscal? Você pode fazer portabilidade interna dos seus fundos de Previdência. O que isso quer dizer, gente? Migrações, né? Migrações internas. Imagina que agora você tem um tesouro direto na sua carteira, você tem tesouro Selic, tá? Você está com bastante dinheiro no tesouro Selic. Aí o Renan vira e fala assim para mim, Dante, você tem bastante dinheiro no tesouro Selic, só que falta uma parcela em inflação na sua carteira. O que eu faria se eu tivesse 1 milhão de tesouro Selic? Ele fala assim, Dante, vamos colocar 200 mil em ativos atrelados à inflação. Eu faria um resgate do meu tesouro Selic, pagaria imposto sobre esses 200 mil que eu resgatei e alocaria num tesouro IPCA, por exemplo. A Previdência, o que ela te permite? Se você tem 1 milhão de reais numa Previdência de renda fixa, atrelada ao CDI, gente, que é como se fosse um tesouro Selic da vida. Perfeito, perfeito. Você pode fazer uma portabilidade interna e pegar desse 1 milhão, pegar 500 mil reais e jogar uma fatia dele para um fundo atrelado à inflação sem pagar imposto. Essa, então, eu diria que é a terceira grande vantagem da Previdência. A primeira, vamos lá, a primeira é, não tem come cotas. Segundo, tributário. Ou a parte tributária, que é o imposto regressivo, que chega em 10% depois de 10 anos. O terceiro, a parte fiscal, que
permite você fazer portabilidades internas sem pagamento de imposto. Uma quarta vantagem, gente, isso aqui é um pouquinho mais complexo, tá, Renan? Então vou pedir para que vocês, se vocês ficarem com dúvidas, chamem o assessor, tá? É que caso você seja CLT ou funcionário público, tá? Ou você seja aposentado pelo INSS ou aposentado pelo RPPS, ou tem algumas rendas tributáveis da pessoa física, como aluguéis, etc., você pode criar uma previdência que vai te dar uma dedução de imposto de renda. Ela se chama PGBL, tá, gente? Ela se chama PGBL, o conceito é um pouquinho mais difícil, tá? Então chama o seu assessor, mas ela basicamente vai te ajudar a pagar menos imposto. Então, já até me perdi, mas acho que é a quarto benefício. É tanto benefício que eu me perco. Seria tanta coisa boa que vale a pena que a gente se perde no número, mas é o quarto benefício. É o diferimento tributário, gente. A Previdência ajuda você a pagar menos imposto do governo. É literalmente isso, tá? E o quinto e último benefício é a parte que eventualmente a Previdência também te ajuda a fazer sua sucessão patrimonial. É um ativo que não entra em inventário e que para a maioria dos estados não se paga ITCMD na hora da sucessão. Inclusive, tá, Renan, a título de curiosidade, está em votação agora no STF a inconstitucionalidade federal da cobrança do ITCMD no país. Quem trouxe essa pauta foi o Toffoli. Ele trouxe essa pauta, já votou a favor da inconstitucionalidade. O Moraes também votou a favor da inconstitucionalidade, a Carmen Lúcia também. Já são 3 votos a favor da inconstitucionalidade. Então a gente acredita que muito provavelmente vai ser pautado isso. Não dá para cravar na pedra, tá, pessoal? Pode um cenário mudar, mas muito provavelmente não vai ter ITCMD no país todo. É que não tem ITCMD. E daqui para frente não terá, entendeu? Então também é um baita veículo sucessório. Que são esses? Não, perfeito. E um ponto mais importante e legal, né? Você comenta numa das suas respostas é que, poxa, procure o seu assessor, tire dúvidas e, principalmente, a gente está aqui para levar o tema Previdência. A Previdência tem uma visão de futuro muito importante para todos os nossos clientes como forma de proteção do capital e também na visão de futuro. Então esse é um ponto bem importante, reforçar para que os nossos clientes procurem os assessores. O Dante também está à disposição, o time da Nipur aí também para falar de Previdência. Perfeito. Falando comercialmente, enquanto nossa posição enquanto XP CS dentro do ramo de Previdência, o que você pode falar para nós da nossa posição no mercado? Ótimo. Gente, acho que tem 2 informações aqui. Eu divido, na verdade, o porquê você deveria ter sua Previdência na Nipur em 3 pilares. Sendo que o primeiro pilar, gente, é a parte de segurança, tá? O segundo pilar é a parte de diversificação e o terceiro pilar é o pilar de rentabilidade, tá? No pilar de segurança, né, também é um conceito complexo, tá? Eu vou passar bem por cima, mas é o seguinte. A SUSEP, que é o órgão regulador das previdências, gente, ela é a única instituição no mercado que exige garantias líquidas para uma instituição emitir uma previdência ou seguro. Perfeito. Tá? Dito isso, pessoal, esse é um cálculo atuarial, tá? Que é para saber mais ou menos o quanto que a seguradora deve para os clientes. Tem no caixa ali, né? E ter no caixa, tá? O que a SUSEP exige, gente, é 1 para 1. Se o capital mínimo exigido que você tem para os seus clientes de dívida é 1 bilhão, você tem que ter 1 bilhão em caixa. Esse caixa pode estar aplicado, tá? Em Tesouro Selic, aplicações super seguras. Perfeito. A XP, gente, tem um índice de solvência que é literalmente o quanto a gente tem de caixa versus o quanto a gente tem de dívida. É um sobre o outro. Isso gera um índice de solvência. A gente tem o maior índice de solvência do mercado, gente. Nosso índice de solvência é 549%. O que isso quer dizer? É como se a XP devesse 1 bilhão para os clientes dela, só que tivesse 5,5 bilhões em caixa. Tá? Ou seja, se a XP quisesse sacar tudo e pagar os clientes, pagaria na hora e sobraria dinheiro. Sobraria bastante dinheiro, gente. Então, o primeiro pilar é o pilar da rentabilidade, da segurança. Qual que é a média do índice de solvência do mercado, pessoal? 249%, pessoal. A XP tem mais que o dobro da média do mercado. Então, assim, tecnicamente falando, gente, é mais seguro ter sua previdência na XP do que em qualquer outro player do mercado. Não citando nomes aqui, mas vocês sabem quais são os maiores, né, gente? Beleza. Segundo grande pilar, gente, é o pilar da diversificação. Atualmente, pessoal, a XP é a plataforma com o maior número de fundos do mercado. Temos mais de 300 fundos de previdência sendo distribuídos aqui na plataforma. Então você vai achar todos os fundos de renda fixa que você quiser, fundos de inflação, fundos internacionais, fundos de bolsa, tudo você acha aqui. E o último pilar, gente, não menos importante, é o pilar da rentabilidade, tá? Aqui, infelizmente, eu não consigo mostrar em números, mas assim, consigo garantir para vocês que os fundos mais rentáveis do mercado estão aqui dentro, tá? E tem o último, né, que é a cerejinha do bolo, é o seguinte. Tem um dado, gente, que é o dado de portabilidade líquida, tá?
Lembra que eu falei para vocês que você consegue fazer uma portabilidade, ou seja, mudar internamente seu plano de uma estratégia para o outro? Sim. Se você tem uma previdência no seu banco, saiba que você pode também trazer essa previdência para a XP. Isso vai gerar uma captação para a XP, certo? De portabilidade? Perfeito. A XP ela é líder em portabilidade líquida nos últimos 2 anos do mercado, tá? Então, assim, desde 2022, somos o líder seguidos em portabilidade líquida. Isso significa, gente, que o mercado todo está vindo para cá. Se você ainda está num bancão mais tradicional, talvez você seja o último a pagar a luz da sala. Traga seu recurso para cá, com o assessor da Nipur, com certeza você vai estar bem servido de segurança, de oferta de carteiras e de rentabilidade e de tudo, toda a plataforma, todo o relacionamento. E se nós somos líder no mercado com relação à portabilidade, quer dizer que os melhores fundos estão aqui, as melhores soluções estão aqui, né? E de novo, tenham dúvida, pessoal, clientes que tenham dúvida, chamem os assessores, a gente está à disposição para fazer estudo de portabilidade. E um ponto bem importante que chama muita atenção, a previdência é uma forma de a gente ganhar capital visando o futuro. De novo, eu gosto de reforçar isso, porque é visão de longo prazo para o teu cliente, é visão de longo prazo para as gerações futuras e é uma forma de a gente seguir guardando dinheiro com a educação financeira focada na previdência. Maravilha. Assim, eu enxergo a previdência, tá, gente? Como um custo, tá? A minha previdência, ela tá no meu débito do cartão, tá? Boa. Inclusive, gente, não sei se vocês sabem, você consegue programar, caso você queira, não é obrigatório. Se quiser, você pode colocar 100 mil reais na sua previdência e nunca mais aportar. Mas se você quiser, gente, você pode botar contribuições de 500 reais por mês, 100 reais por mês, via cartão XP. Eu levo a minha previdência, gente, como se fosse um custo fixo na minha vida. Perfeito, tá? ótimo. Eu não quero tratar ela como investimento, para mim é minha previdência no futuro. Então eu torno ela um custo, ela é como se fosse uma conta de luz que eu tenho que pagar todos os meses. É a fatura do aluguel, é a fatura da água, Exato. é a previdência. Exatamente. Perfeito. Pô, Dante, sensacional. E cara, e para encerrar aqui, a gente faz bate-papo rápido aqui, a gente tá fazendo algumas perguntas surpresas e que a gente quer a resposta do Dante. Quem sabe fazer ao vivo. Exatamente. Eu vou te fazer uma pergunta, cara. Vou fazer aqui. Se você pudesse dar uma dica financeira para o seu eu de 10 anos atrás, qual dica seria? Poupe mais. Poupe mais. Poupe mais. Acho que o problema das pessoas no geral é que quanto mais você ganha, mais você gasta, tá? Se eu pudesse, eu falaria pro eu do passado que vivia uma condição com muito menos, cara, trava seu custo de vida, tá? Conforme você for ganhando mais, trava seu custo de vida, gente. Eu sei que todo mundo quer ter mais luxo, tá? Mas aumente os seus gastos, não proporcionalmente ao que você aumenta de ganhos. Porque daí eu teria uma poupança muito maior que eu gostaria de ter aos meus 30 anos. Perfeito. Então é isso. Legal, legal. Dante, mais uma vez, cara, obrigado pelo papo, obrigado por toda a assistência que você dá aí para nós do time da Nipur. Galera, obrigado por nos prestigiarem, sigam aí @Nipur Finance e logo mais durante esse último dia de Expert teremos mais novidades dessa feira, maior festival de investimentos do mundo, Expert 2024. Um abraço, pessoal, até a próxima. Valeu!